Olá, chegamos agora ao nosso último módulo, o módulo 7. Estamos chegando ao fim do nosso programa, infelizmente, que pena. Espero que você esteja gostando, aproveitando. Espero que você anote as suas dúvidas, não esqueça. Toda vez eu reforço isso, né? É importante escrever as dúvidas para a gente conversar depois na consulta, né? Para não finalizar o programa com nenhuma dúvida. Por favor, tá bom? Então, vamos para o nosso último módulo, né, do programa, o módulo 7. E esse módulo, nós vamos falar um pouquinho sobre comportamento alimentar, né? Que é um assunto que eu gosto muito. Por quê? Quando a gente fala em alimentação saudável, né, em mudança de hábito alimentar, muitas vezes as pessoas, até mesmo quando a gente pensa em emagrecimento, né, a gente pensa às vezes em questão de fazer dieta, né, ficar fazendo dieta restritiva, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, né, e tão importante quanto a gente saber escolher os alimentos é a gente conhecer o nosso corpo, né? É a gente se atentar para as nossas escolhas, né? Para o nosso comportamento perante um alimento, perante uma mesa, né? Isso é muito importante porque o nosso emocional interfere muito. Então, quando a gente começa a conhecer o nosso corpo, quando a gente começa a ouvir e entender o nosso corpo, as coisas ficam mais fáceis, né? Porque você começa a perceber o que te faz bem, o que te faz mal. Então você sabe, bom, eu vou comer aquilo, eu sei que não vai me fazer bem. Será que eu preciso? Você começa a ponderar as coisas, né? Será que vale a pena? Eu costumo brincar, eu falo assim, por exemplo, quando a gente vai, eu tô com vontade, vai na padaria, vai comprar um pãozinho ou alguma outra coisa. Aí você vê aquele brigadeirinho ali. O olhinho já brilha, eu vou comer um brigadeiro. Aí você tem que parar e pensar, vale a pena eu comer esse brigadeiro? Eu estou num processo de emagrecimento, por exemplo, né? Vale a pena eu comer esse brigadeiro, que é um brigadeiro básico, normal, de padaria, né? Se fosse um brigadeiro gourmet, né, feito com chocolate não sei das quantas, aí até entendo, né? Mas, então, assim, é só um exemplo para você entender que as escolhas são importantes, né? E é importante você aprender a fazer escolhas alimentares, porque é isso que você vai levar para o resto da sua vida. Uma dieta restritiva, você vai começar a fazer, vai fazer por um tempo ali, vai parar, e depois, né? O que você aprendeu daquilo? Você simplesmente restringiu alguns alimentos, retirou alguns alimentos do seu dia a dia, da sua alimentação, mas e aí? Você tem uma festa, um evento, vai ser isso o resto da sua vida, né? Considerando que você tenha 50 anos, por exemplo, vai ter muitos anos ainda pela vida, né? Pela frente. Então, você vai querer isso? É muito ruim, né? A gente ficar nessa restrição. Então, o comportamento alimentar é importante para a gente trabalhar toda essa questão aí de conhecimento emocional, tá? Então, esse módulo, eu vou falar um pouquinho sobre o Mindful Eating. O Mindful Eating, ele vem de uma prática, né, do mindfulness, que é de ter, assim, consciência das coisas, né, você comer com atenção, envolver mente, espírito e coração, né, é você estar conectada com a comida, é estar presente na mesa na hora das suas refeições, né, e não estar ali mexendo no celular, ou vendo televisão, fazendo qualquer outra coisa, porque isso é que a gente acaba distraindo, a gente acaba comendo mais do que precisa e não aproveita aquele momento, não usufrui daquele momento, né? Eu entendo que às vezes a nossa rotina é corrida, mas que não seja e às vezes a gente come correndo mesmo, rapidinho e tal, mas é importante parar, pensar, né? E tentar tirar ali uns 20 minutinhos para suas refeições, tá? E aí, quando a gente começa a entender, a parar para pensar, a comer com atenção plena, a gente faz a seguinte pergunta: eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Essa pergunta é crucial, né?
Porque muitas vezes a gente não tá com fome, né? A gente tá só com uma vontadinha ali de alguma coisinha, tanto que a gente não sabe nem o que a gente quer comer, né? Então é importante a gente fazer essa pergunta. Porque a fome, ela tem alguns aspectos diferentes da vontade de comer. Então, por exemplo, a fome, nós temos uma reação física. O nosso corpo avisa que a gente está com fome. Então, por exemplo, a barriga fica roncando, né? A gente tem dor de cabeça, mal-estar. Algumas pessoas sentem isso, né? Outras não. Mas a gente sente que está com fome, parece que tem um buraco no estômago, né? Então, é uma reação física. E essa sensação, ela persiste, ela não passa se você não comer, ela continua ali, você precisa realmente comer. E também a fome não é seletiva, né? Então você comeria qualquer coisa que tivesse à sua frente naquele momento da fome. E ela pode ainda se intensificar se você não comer. Então ela costuma aumentar se você continua sem comer, você vai ficando com mais fome, mais fome, mais fome e ela vai aumentando, né? Diferente da vontade de comer, né? A vontade de comer, a gente é uma reação emocional, onde não tem sinal nenhum físico, tá? Não tem sinais como a gente apresenta na fome, não tem barriga roncando, dor de cabeça, nada daquilo. E é uma sensação passageira. E se você se distrair, ela vai passar. Então eu sempre falo, tá com uma vontadinha de comer alguma coisa, não sabe o que é, toma um chá de canela, né? Conversa com alguém, liga para alguém, lê um livro, liga a televisão, faz alguma coisa para distrair, que a vontade vai passar. Além disso, a vontade de comer é seletiva. Você já reparou isso? Geralmente, quando a gente tá com vontade de comer, a gente fica pensando em coisinhas específicas, né? Então você fica assim, eu queria comer um sonho, eu queria comer um pãozinho com, sabe, assim, não é? Então a gente fica pensando assim em algumas coisas específicas, diferente da fome que a gente come o que tiver na frente. E essa vontade de comer não se intensifica, ela costuma passar, né? Se você se distrair, como eu falei, ela costuma passar, ela não aumenta com o tempo, tá? E geralmente essa vontade de comer, ela é provocada por algum gatilho, alguma situação desencadeou isso. Geralmente o tédio, a ansiedade, o estresse, tá? Então é importante você verificar isso, você tentar identificar. Se você percebe, por exemplo, né, tem até o ciclo do comer emocional que a gente fala, né? Então você percebe que sempre que você discute com o seu chefe no trabalho, ou com o seu marido, ou com o filho, você tem vontade de tomar uma taça de vinho, por exemplo. Então, é sempre um gatilho desencadeando uma situação, sabe? Então, tenta se policiar e observar isso, depois você me fala. E aí, quando a gente pratica o Mindful Eating, a gente tem alguns benefícios, né? Que são muito bacanas para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, que é viver com o propósito de incorporar uma alimentação mais consciente, foi o que eu falei inicialmente, né? De você ter consciência alimentar, trabalhar a sua consciência, né? Identifica os gatilhos emocionais, que nem eu falei agora, você começa a observar mais e começa a identificar, né, o que gera determinadas atitudes com relação à comida, né? Então isso é muito importante. E quando você identifica os seus gatilhos emocionais, você consegue gerenciar melhor as suas emoções, né? Então você consegue criar estratégias, né, para que você não tenha que você caia em tentação, vamos dizer assim, né? É claro, uma vez ou outra, situações específicas, mas de repente esse ciclo, esse vício acaba gerando algum transtorno para a sua saúde. Então você começa a gerenciar e começa a mudar, né? Inclusive você muda a sua reação aos pensamentos. Como eu falei agora do ciclo do comer emocional, se você, por exemplo, briga com o chefe, você começa a gerenciar e muda a sua reação ao no pensamento. Então você fala assim, pera lá, o que eu posso fazer para ao invés de tomar uma taça de vinho? Será que se eu ler um livro? Será que se eu tomar um chá? Será que se eu fizer fazer uma caminhada na rua, né? De repente, então você começa a mudar um pouquinho a sua reação aos pensamentos.
E com isso você também tem uma melhor digestão e absorção dos nutrientes quando você pratica o Mindful Eating, porque você come mais devagar, com mais atenção, né? Você tá ali, você saiu do piloto automático, então você está conectada com a sua comida. Então você consegue comer com mais tranquilidade e os seus nutrientes são mais bem absorvidos, né? Então a absorção acaba sendo muito melhor. E aí, como que você pode colocar em prática esse Mindful Eating, né? Como é que a gente pode fazer? Isso é um processo que, assim, quando você se propor a isso, comece devagar, no seu tempo, né? De acordo com as suas possibilidades, com a sua rotina. Então, a primeira coisa é você eliminar as distrações. Então, elimina celular da sua mesa, televisão, sabe? Se conecte com a sua comida, esteja ali presente mesmo. Envolva a sua visão, então observe o que você está comendo, né? Veja a cor daquele alimento, do prato. Muita gente fala que come com os olhos. É gostoso a gente ver um prato bonito. Você começa a observar, analisar, então abre o apetite, né? Envolva o seu olfato, então sente o cheiro dessa comida, observe, né, o que isso te traz, de repente esse cheirinho remete a uma lembrança da minha avó ou de alguma pessoa especial, sabe? Então é bem interessante. Se atente para o tempo da sua refeição, então não faça aquela refeição correndo, come correndo. Uns 20 minutinhos está ótimo, né? E quando a gente fala em mindful eating, você não precisa ficar 1 hora sentada comendo, né, fazendo tudo isso, não. 20 minutos já é o suficiente, tá? Desperte as texturas, coloque a comida na boca e sinta a textura. Sinta a crocância, se é crocante, se não é, se é mais macio, se tem uma textura mais áspera. Então, assim, você vai analisando, né, o alimento na sua boca. E observe as suas emoções ao comer. Então perceba o que você está sentindo naquele momento. O que essa comida está trazendo para mim nesse momento, sabe? É muito bacana, é muito legal. Se você conseguir colocar em prática, vai ser muito benéfico. E aí, né, você consegue identificar quando você exagera. Você fala assim, puxa vida, eu acho que eu exagerei. E agora, né? O que eu faço? Se você exagerou, não faça grandes restrições ou punições. Eu vou ficar o resto do dia sem comer. Não, muito pelo contrário. Você precisa coisas leves, né, para ajudar na digestão do que você comeu. E lembre-se que o dia de amanhã é um novo dia. Retorne para os seus hábitos normalmente, vida que segue, vida normal. Não precisa se punir ou se maltratar por isso. Por quê? Porque o mindful eating, ele não se trata de compensação, e sim de equilíbrio, né? Equilíbrio, consciência alimentar, sabe? Então são coisas muito importantes que vai muito além de contar calorias, sabe? Vai muito além de você se preocupar com se você está comendo carboidrato, está comendo proteína, sabe? É uma coisa assim muito maior que isso, tá? Então isso é uma coisa que você leva para a vida. Então é muito bacana. E quando você praticar o Mindful Eating, né, após as suas refeições, finalize contemplando, agradecendo pela refeição, seja grata e não esqueça de 2 coisas muito importantes e muito legais. De aproveitar a companhia, se você estiver acompanhada na sua refeição ou nas suas refeições, e apreciar o entorno, porque muitas vezes a gente senta para comer, coloca o prato na mesa, abaixa a cabeça e come, né? E não olha nem pro lado, não conversa com a pessoa que está do seu lado, né? Muitas vezes na mesa ali você consegue ter um assunto agradável com o filho, com a família, né? Ou com uma amiga, não importa. Ou até mesmo sozinha, tá sozinha? Aprecie a sua companhia, né? Olha de repente um quadro na parede, tá num restaurante ao ar livre, uma paisagem. Então comece a contemplar isso, sabe? É muito bom para a saúde. Isso vai gerando só energia boa para gente.
E aí, né? Você quer mudar o seu estilo de vida? Você gostaria de mudar? Você tem esse interesse? Então eu te digo que só serão permanentes as mudanças que se tornarem hábitos. É importante você dar o primeiro passo. O pontapé inicial é o mais difícil. Depois que você começou, aí você vai ajustando, você vai adequando. E uma coisa de cada vez, dentro das suas possibilidades, dentro da sua rotina. E sem que isso seja um estresse para você, sabe? Sem que isso seja uma obrigação. Então, faça de forma tranquila, natural, né? E aí, essas mudanças precisam se tornar hábitos. Então, você vai acrescentar um hábito. E um dia de cada vez, né? Então, coloque uma meta. Hoje, a minha meta vai ser fazer caminhada nesse próximo mês. Vou me propor a fazer caminhadas diariamente de 30 minutos. Então, comece com essa meta, né? Não queira fazer tudo de uma vez, mudar tudo de uma vez, porque fica mais difícil. Uma coisa de cada vez. Eu quero mudar o meu hábito, todo dia eu preciso comer um doce após o jantar. Começa mudando, então tenta alterar, tenta tomar um chazinho, tenta fazer alguma outra coisa, traçar alguma estratégia para mudar isso. A partir do momento que você fez isso, 1 semana, 2, 6, pronto. Já virou hábito e aí essa mudança já passa a ser permanente. E aí, o que você precisa, né? Como eu falei, primeiro traçar metas, né? Mas metas realistas que se encaixem na sua realidade, na sua rotina, no seu dia a dia. Você precisa de repetição, então faça 1, 2, 3 semanas, 4, quantas forem necessárias. Mude o seu comportamento e o seu pensamento. Foque no propósito, né? No que você está enxergando lá na frente, o que isso vai te trazer de benefício. E não sinta pena de si mesma pelas dificuldades que o processo traz, porque toda mudança de hábito é difícil, muitas vezes não é fácil, né? Então, você precisa encarar, não se sinta coitadinha, não, arregace as mangas e vá. Simplesmente vá, faça acontecer, faça o que precisa ser feito e não sinta pena de si mesma, tá? Seja a sua melhor versão. Seja a melhor versão de você mesma. Por você, para você, para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem de todos. Você estando bem, tudo à sua volta fica bem. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Que você seja feliz, em primeiro lugar. Feliz com a sua alimentação, feliz com a sua vida. Eu sei que a menopausa é um momento desafiador, é um momento que gera incômodo, é um momento que mexe muito com a gente, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. É uma fase, né, para muitas mulheres um pouco difícil, mas você pode fazer isso ser diferente, você pode mudar, tá? Arregace as mangas, vá à luta, corra atrás, e você tem muito para viver ainda, muito, 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 né, para viver e ser feliz na menopausa. Eu espero ter realmente descomplicado um pouquinho a menopausa para você, principalmente na questão de alimentação, né? Eu espero que tudo que você aprendeu aqui, todas as informações que você obteve, que você possa usar no seu dia a dia, que você pode inserir aos poucos e que você possa transmitir para outras pessoas também, para amigas, parentes, quem quer que seja, né? Eu acho que a gente precisa, informação a gente precisa compartilhar. Coisas boas, informações boas, a gente não pode guardar para a gente, né? A gente precisa dividir. Então, é essa mensagem que eu queria deixar. Eu agradeço imensamente pela sua participação no programa, pela confiança no meu trabalho. E eu espero que você seja muito feliz e que faça diferença na sua vida. Um beijo grande. Um beijo.